Olá pessoal, vamos resolver aqui esses exercícios da nossa primeira aula, até para facilitar o estudo de vocês. Então, na figura abaixo temos AC igual a CB igual a 10 centímetros, então nós temos aqui que esse triângulo ele é isósceles, né? Esse lado aqui e esse lado aqui, ambos medem 10 centímetros, ok? Nós temos que AB, que é esse lado aqui, a base desse triângulo isósceles, mede 6 centímetros, e que a M igual a MB, ou seja, isso aqui, M, é o ponto médio desse lado. Posso dizer que aqui é 3 centímetros, então, e aqui também é 3 centímetros. Além disso, o segmento BH tangencia a semicircunferência. Gente, essa informação é muito importante. Tangencia a semicircunferência com centro em M. Determine o raio dessa circunferência ou semicircunferência, né? Bom, aqui a gente vai usar uma propriedade muito interessante. Se eu traçar esse raio, então, centro em M, o raio vai até o ponto de tangência. Se eu traçar esse raio exatamente nesse ponto de tangência, aqui se forma um ângulo reto. Com a reta tangente, a circunferência sempre vai formar um ângulo reto, o raio da circunferência com a reta tangente no ponto de tangência. Então eu tenho que o triângulo MDB é um triângulo retângulo, ok? Esse ângulozinho aqui eu vou chamar ele por enquanto de um traço, esse ângulozinho aqui de 2 arcos. E aí eu quero mostrar para vocês que aqui eu tenho um outro triângulo retângulo, BHA, que já estava desenhado. Ele falava que BH aqui também é perpendicular, também tem um ângulo, um traço, então aqui também vai ser o ângulo 2 arcos, né? Então eu parto já do princípio que o meu triângulo BDM ele é semelhante ao triângulo BHA, né? Pelo critério ângulo-ângulo. Porém, se eu traçar aqui a altura desse meu triângulo ABC original, como ele é isósceles, a altura vai dar exatamente no ponto médio da base. E ali a altura também vai formar ângulo reto. E aí, olha que interessante, eu tenho aqui um triângulo, até vou voltar aqui, vou marcar aqui, ó, AMC. E esse triângulo AMC, ele também tem o ângulo 2 arcos e o ângulo de 90 graus. Então aqui em cima também é o ângulo 1 traço. Então esse triângulo também é semelhante aos outros dois triângulos. O triângulo AMC. Ele é semelhante aos triângulos BDM e BHA. E aí, por essas razões, eu consigo fazer uma semelhança desse triângulozinho pequeno com esse triângulo azul maior. No BDM, eu tenho, por exemplo, que a hipotenusa dele, que é o oposto ao ângulo reto, mede 3 centímetros. E aqui, ó, justamente está o raio que ele pediu para eu calcular, que é oposto ao ângulo 1 arco, 1 traço. Já no azul, eu tenho que a hipotenusa é 10 centímetros, que é o AC, e o oposto a 1 traço é o lado de 3 centímetros. Então eu posso dizer que o raio está para o lado de 3 centímetros, o raio é oposto a 1 traço, 3 também é oposto a 1 traço, assim como 3 centímetros, que é a hipotenusa do pequeno, está para 10, que é a hipotenusa do grande. Como eu quero calcular o raio, bastaria eu tirar o 3 que está dividindo, contrário da divisão, multiplicação, 3 vezes 3, 9 décimos, ou 0,9 centímetros. Então esse é o comprimento do nosso raio dessa semicircunferência, ok? Segundo exercício. No triângulo abaixo, BC igual a 30 centímetros. Então, BC é esse lado grande aqui, 30 centímetros. AC menos AB é igual a 6 centímetros. AC é esse lado grandão, AB é esse lado menor. São os dois catetos do triângulo retângulo ABC grandão. E o ângulo ABD é congruente ao ângulo CBD. Opa, então esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, ABD, CBD. Então tem aqui, se eu disser que aqui é alfa, aqui também é alfa. Determine BD, ele quer esse comprimento aqui, eu vou chamar de X. Bom, se eu tenho que a diferença entre os catetos, né, AC menos AB, AC menos AB é igual a 6 centímetros, eu posso escrever que o meu AC
é igual ao AB mais 6. Então, se eu disser que o AB é y, tudo isso daqui passa a ser y mais 6. E aí, eu posso trabalhar essa relação pelo Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa 30 ao quadrado igual a cateto y ao quadrado mais cateto y mais 6 ao quadrado. Então, eu vou ter 900 igual a y ao quadrado mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Somando y ao quadrado mais y ao quadrado dá 2y ao quadrado, mais 12y. Vou tirar 900, que está somando, o contrário da soma é a subtração. Então, 36 menos 900 vai dar menos 864, igual a zero. Como uma equação de segundo grau, onde todos os meus coeficientes são pares, eu posso pegar e dividir tudo isso aqui por 2, e aí eu vou ter, então, essa equação aqui. Y² mais 6y menos 432, igual a zero. Então, eu estou procurando dois números cuja diferença, né, é 6 unidades, né? Então eu tenho aqui a soma menos 6 e o produto menos 432. Poxa, professor, mas esse é um exercício difícil de trabalhar por soma e produto. Mais ou menos, porque o produto 400 a gente vai pegar ali na casa dos 20. Com uma diferença de 6 unidades, eu teria que pegar 3 para cima, 3 para baixo. Então eu posso rapidamente na minha calculadora testar, por exemplo, 23 vezes 17. A diferença entre eles é exatamente 6 unidades, certo ou não? Isso dá 391. Fiz aqui na calculadora rapidinho. Opa, está abaixo dos 432, então sobe. 24 vezes 18. Então, 24 vezes 18 vai dar exatamente 432. Viu como é rapidinho achar? Como a soma é negativa, né, e o produto é negativo, então eu vou colocar o maior deles negativo. y1 igual a menos 24, y2 igual a 18. Bom, não faz sentido, não convém que o y seja negativo, porque ele é o comprimento do lado de um triângulo. Então, eu vou trabalhar com y igual a 18. Então, daqui eu tenho que o AB mede 18 centímetros e o AC mede 18 mais 6, 24 centímetros. Ok? Então, achei esses dois lados. Aí, eu olho para esse triângulo grande, eu vejo que ele é retângulo, e eu vejo que o pequeno também é retângulo. O pequeno é onde eu quero descobrir o x. E se eu desenhar aqui o triângulo pequeno, vou até girar ele, apoiar ele em cima do lado AB, tá? Então, ó, estou pegando o triângulo pequeno, só estou girando ele. Então, o ângulo reto em A, o B veio para cá, o D está aqui. Eu quero descobrir o valor de x, eu sei que esse y aqui, ele mede 18. E aqui eu tenho um ângulo alfa. Veja que eu tenho cateto adjacente e eu quero hipotenusa. Então, se eu trabalhar com um cosseno de alfa, eu teria aqui como cateto adjacente 18 sobre x. Eu conseguiria calcular o x. Só que eu não tenho cosseno de alfa. Porém, olhando para o triângulo grande, eu vejo que o 2α, ele tem justamente aqui, ó, o cateto oposto 24, o cateto adjacente 18 e hipotenusa 30. Então, eu posso trabalhar o cosseno do 2α. O cosseno de 2α vai ser cateto adjacente 18 sobre hipotenusa 30. Simplificando isso por 6, 3/5. E aí, existe uma forma de eu calcular o cosseno de alfa a partir do cosseno de 2α. A gente estuda isso lá na trigonometria como arcometade. E essa é uma das fórmulas que a gente menos utiliza. Mas lá na trigonometria, você talvez lembre dessa formulazinha aqui, ó. Cosseno, fui buscar aqui no material que eu tinha, ó. Cosseno de θ sobre 2, vou circular com uma outra cor ela aqui. Cosseno de θ sobre 2 é mais ou menos 1 mais cosseno de θ sobre 2. Então, o cosseno do arco metade é mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o cosseno do arco duplo, né, o cosseno do arco completo, dividido por 2. E esse mais ou menos é definido pelo quadrante, né?
Aqui eu sei que eu estou trabalhando com ângulos agudos, porque está dentro de um triângulo retângulo. Então o cosseno de alfa, que vai ser a metade de 2α, ele vai ser positivo, porque eu estou trabalhando num triângulo retângulo, ok? Raiz quadrada de 1 mais o cosseno de 2α sobre 2. Eu sei que essa é uma razão trigonométrica, que é uma transformação trigonométrica que a gente usa muito pouco mesmo. Mas é interessante lembrar dela, tá bom? Então nós temos aqui que o cosseno de alfa é raiz quadrada de 1 inteiro mais 3/5 dividido por 2. 1 inteiro mais 3/5 daria 8/5. Dividido por 2, 4/5. Então vai ser a raiz quadrada de 4/5, vai ser 2 sobre raiz de 5. E aí eu posso só trocar então o cosseno por esse 2 raiz de 5. Então, 2 sobre raiz de 5 igual a 18 sobre x. Multiplico o cruzado, 2x igual a 18 raiz de 5. Divide por 2, x igual a 9 raiz de 5. Então, resposta final, ele pediu o comprimento de BD. Como ele tinha me dado todas as medidas aqui ó, em centímetros, eu vou dar a resposta em centímetros. Então, portanto, BD igual a 9 raiz de 5 centímetros. Beleza? Então, tá aí o exercício 2, um pouquinho mais complicado, porque tinha que lembrar um pouquinho de trigonometria. Vamos ao exercício 3, esse bem simplesinho. A Torre Eiffel tem 324 metros de altura, contando com a antena, e deseja-se fotografá-la completamente usando uma câmera com lente de abertura de 40 graus. Qual a distância aproximada da torre no plano de sua base para que uma foto com essa câmera capture a torre inteira, como ilustra ao lado? Então veja, eu tenho que estar aqui a uma distância para que a hora que eu pegar aqui ó, com o ângulo da câmera, eu consiga colocar toda a torre, aqui está a torre, né? Toda a torre dentro da minha imagem. E a câmera vai estar no solo e vai ter uma abertura de 40 graus. Lógico, a imagem da torre, considerando o centro de sua base até o topo da antena, é perpendicular ao solo. Então eu tenho aqui achar essa distância, sendo que a altura da torre ele me dá como 324 metros. Então o probleminha é muito simples. Eu tenho o cateto oposto, eu quero o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, a gente usa tangente. Então tangente de 40 graus é igual a cateto oposto 324 sobre o cateto adjacente D. O D, contrário da divisão, multiplicação. D vezes tangente de 40 igual a 324. Contrário da multiplicação, divisão. 324 dividido por tangente de 40 graus. E aí sim, nesse momento é que você vai jogar na calculadora. Sempre cuide para que a sua calculadora esteja calibrada em graus, ok? Isso aqui vai dar aproximadamente 386,12 metros de distância. Então, essa teria que ser a distância aproximada para você conseguir fazer essa fotografia nesse formato. Beleza? Quarto exercício. Um observador situado no ponto A, distante 30 metros do ponto B, vê um edifício sob um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo de 30 graus está aqui, ó, conforme a figura abaixo. Baseado nos dados da figura, determine a altura aproximada do edifício em metros. Então, ele diz que o AB mede 30, essa distância, que o ACD é 30 graus, esse ângulo, o CAB 75 graus, então veja um ângulo dado no solo aqui, CAB, o ABC também no solo 60 graus, e o DCA 90 graus, que é lógico, o prédio está perpendicular ao solo. Beleza, como é que eu vou então conseguir calcular a altura do edifício aqui? Eu vou separar isso em dois triângulos. Um dos triângulos, é lógico, traz aqui a altura, traz esse segmento DA e CA. Então aqui eu tenho o ângulo de 30 graus que foi dado no enunciado. Aqui está a altura que eu quero descobrir. Aqui está o ângulo reto que ele também reforçou no enunciado. E aí eu tenho então esse triângulo ACD. Vou apagar essa pontinha que passou um pouquinho aqui. Beleza. Qual que é o outro triângulo que eu tenho aqui? Eu tenho o triângulo ABC. Só que esse triângulo ele não é um triângulo retângulo, nem isósceles, nem nada. O que eu tenho desse triângulo ABC é que o CAB mede 75 graus,
o ABC mede 60 graus e aqui essa distância entre o ponto A e o ponto B mede 30 metros. Ok, e aí? Bom, o segredo desse exercício está em perceber que esse comprimento x do A até o C, ele também está nesse triângulo. E se eu descobrir ele, aí eu consigo trabalhar no triângulo retângulo usando tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Então eu vou vir nesse triângulo primeiro e pensar o que eu posso fazer. Quando eu tenho dois ângulos e um lado, eu posso tentar aplicar a lei dos senos. Para a lei dos senos, eu vou falar que o lado x está para o seno do ângulo oposto 60, assim como o lado 30 está para o seno do ângulo oposto, que eu ainda não conheço. Mas eu sei que esse ângulo alfa mais 75 graus mais 60 graus tem que dar 180 graus. Então eu tenho aqui alfa, aqui daria 135, subtrai lá, é igual a 45 graus. Então nós vamos escrever que x está para o seno de 60, assim como 30 metros está para o seno de 45 graus. Nota que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ou eu vou trabalhar com essas raízes o tempo inteiro, ou eu vou ter que arredondar. Então, para evitar tudo isso, eu vou deixar para calcular depois. Só vou tirar o seno de 60 que está dividindo, contrário da divisão, multiplicação. Então, 30 vezes seno de 60 graus sobre seno de 45 graus. E é assim que eu vou chamar o x. Beleza? Vou deixar o x nesse formato. Olhando para o outro triângulo, aí eu vou trabalhar com a tangente. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, altura, sobre o cateto adjacente, x. Se eu quero a altura, eu vou isolar, então, tirando o x está dividindo, contrário da divisão, multiplicação. E agora é o momento que eu vou trazer o valor do x. Então, h igual a 30 vezes seno de 60 graus sobre seno de 45 graus vezes tangente de 30. E aqui, gente, eu posso multiplicar todo mundo aqui de cima e depois dividir pelo seno de 45. Então, agora você vai jogar tudo na calculadora. 30 vezes seno de 60 vezes tangente de 30 dividido por seno de 45. E isso vai dar, então, a altura do prédio como 21,21 metros de altura. Ok? Então, essa é a altura aí aproximada do edifício. Para terminar, o exercício 5, onde ele traz um retângulo e dentro do retângulo ele faz um monte de traços. Ele diz que o AB mede 20. Então, AB é esse comprimento todo aqui. Deixa eu usar linhas retas, fica até melhor. O AB é esse comprimento todo aqui. Ele falou que vale 20. O BC é esse comprimento todo aqui, que ele falou que vale 12. E o AM é igual ao MB. Então, M é o ponto médio. Então, se aqui mede 20, aqui mede 10 e 10. E aqui mede 12. Ele quer a medida do EF. Vou chamar de X essa medida aqui. O que eu vou perceber aqui, então, nesse exercício? Que eu posso, primeiramente, enxergar o triângulo DAB e o triângulo EFB. Como a figura original era um retângulo, aqui eu tenho um ângulo reto. Então, se eu traçar aqui, ó, vou desenhar separado, tá? O DAB. Então, esse é o meu triângulo ADB. Ele tem aqui um ângulo reto. Essa medida é 20, essa medida é 12. Beleza? E eu tenho também o outro triângulo, bem menorzinho, o EFB. Então, aqui está ponto F, aqui também tem um ângulo reto, o E e o B. Como esse segmento EB ele faz parte do segmento DB, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui. Então, eles são semelhantes. Eu tenho a semelhança entre os triângulos. O triângulo ADB ele é semelhante ao triângulo FEB. E aí eu posso dizer que esse x está para 12, assim como o segmento FB, que eu ainda não sei quanto vale, mas eu vou chamar de y, está para 20. Você vê que é uma razão,
uma proporção, né, com duas razões com incógnitas. Eu não consigo calcular uma por uma. Aí eu vou olhar então para outros triângulos, que vão me auxiliar também nesse processo. Dessa vez, eu vou pegar o triângulo CBM. Então, o triângulo CBM, vou trazer para cá e para cá. Esse triângulo CBM, ele também é retângulo, porque tinha um ângulo reto aqui do retângulo original. E ele tem esse lado medindo 12, esse lado medindo 10. Legal? Aí eu vou desenhar junto com ele um outro triângulo que é o EFM, esse menorzinho. O EFM, ele vai ter aqui, a gente toma aqui o triângulo EFM, que também é retângulo aqui no vértice F, ok? Aqui é o X que a gente quer descobrir. Esse pedaço MF, nota que se eu juntar ele com o FB, ele forma 10. Como eu chamei o FB de Y, eu vou dizer que esse pedaço aqui é 10 menos Y. E aí, gente, esse ângulo aqui, ó, ele se reflete aqui, porque o segmento EM faz parte do segmento CM. Então, eu posso dizer que o triângulo CMB é semelhante ao triângulo EMF. E aí, eu posso dizer que X aqui está para 12, assim como 10 menos Y está para 10. Nota que nas duas relações de proporção que a gente montou, a gente tem a razão x para 12, x para 12. E o x é justamente quem eu quero calcular. Agora, para que essas duas sejam iguais a y sobre 20 e, simultaneamente, 10 menos y sobre 10, é necessário que haja igualdade entre essas duas razões. Então, eu vou trazer justamente essa igualdade. 10 menos y sobre 10 é igual a y sobre 20. E aí, se eu multiplico isso aqui cruzado, eu vou ter 200 menos 20y igual a 10y. Soma 20y, 200 igual a 30y. Divide por 30, y igual a 200 sobre 30, ou 20 sobre 3. Então, y é 20 terços. E agora eu trago para essa, ou para aquela, tanto faz, esta aqui eu acho que é mais simples, para poder calcular, então, o valor do x. Vou até voltar com a cor vermelha aqui, ó. X está para 12, assim como 20 terços está para 20. E 20 terços dividido por 20 vai dar 1 terço. Então, antes de eu até multiplicar cruzado, eu vou pensar nisso aqui, ó. X está para 12, assim como 1 está para 3. E aí, para isolar o x, bastaria eu tirar o 12 daqui. 12 está dividindo, contrário da divisão, multiplicação. 12 vezes 1 terço de 12 é 4. Então, portanto, o segmento EF mede 4 unidades. Não tinha unidade no começo, você não coloca unidade no final. Beleza? Espero que com isso você possa aí preparar bem, estudar bem, tirar suas dúvidas e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.